um instrumento de percussão com cordas afinadas, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma parte melódica de harmonia bastante também pronunciada, a gente faz muito ritmo, né? Muitas coisas que a gente chama de guitarra rasgueada, né? Agora sim, que comece o espetáculo. O futebol espanhol que encantou o mundo, o famoso tic-tac, se notabilizou pela troca de passes. Na dança, não é tão diferente assim. Basta trocar a palavra passes por passos. Bom, o flamenco, ele é uma mescla de culturas, né? Ele bebe da dança folclórica espanhola, ele bebe do canto árabe, né? Trouxe também alguns elementos da dança cigana. Ok, na dança elas mostraram que sabem muito da Espanha. E no futebol, alguém simpatiza com a Fúria? Eu vivi de 2008 a 2010, eu fiz um estudo lá no programa de doutorado em flamenco na Universidade de Sevilha. Coincidiu com a vitória da seleção espanhola na Copa do Mundo, né? Mas lá na Espanha, nosso país inteiro parou, né? Todo mundo foi para as ruas, foi muito bonito de ver. Tá certo. E nessa turma, será que tem alguma descendente de espanhóis? Meu pai era espanhol. E isso influenciou na hora da decisão de fazer a dança? De certa forma, acredito que sim, porque eu sempre gostei muito, né, da cultura espanhola, da música. Essa descendência na hora do futebol ajuda a resolver? Torce pela Espanha, torce pelo Brasil? Torço bastante pela Espanha, sempre. Mas se der Espanha e Brasil? Daí eu acho que eu vou ficar com o Brasil. O discurso está afinado em Porto Alegre. Agora é esperar para ver se na Rússia os espanhóis vão dançar ou tirar os adversários para dançar. Eu já estava ensaiando aqui, ia começar a dançar um flamenco, mas aí entrei no clima de São João, não sei porquê, Daniel Oliveira. Pois é, rapaz, olha a peça do meu lado aqui, o cara já tá a caráter, hein? Aliás, para ter pique para pular fogueira de São João tem que ter ativo também. É ou não é, rapaz? É verdade, Daniel. A gente está em clima de Copa do Mundo, em festa, Jogos do Brasil e acaba esquecendo que nós estamos numa semana junina também. E na relação? Se você não driblar o marasmo e a rotina, vai acabar indo para o banco de reservas, para casa mata, meu amigo. Ou vai morrer na fase de grupos. Exatamente, não vai nem passar na fase de grupos. Por isso, marque aquele golaço com o estimulante mais vendido no Brasil. O ativo, Daniel, como a gente fala seguido aqui, ele age por vários dias no seu corpo e é indicado para homens de todas as idades, assim como eu, como você, como você. Ainda bem que tu tá te incluindo nessa Todo mundo, Bagé também. O telefone tá aqui na tela, 0800 601 0700 e aproveita o arraiá danado de bom. Arraiá ou arraial? Como é que se fala? Arraiá. Danado de bom do ativo, primeiro pagamento só lá no mês de agosto. Começa a usar agora e vai pagar só lá no outro mês ainda. Entrega grátis e sigilosa para todo o estado. E mais, vamos misturar São João com Copa do Mundo? Vamos. Como a camisa do Neymar, o nosso menino Ney na Copa do Mundo é 10. Aquele que caiu muito no primeiro jogo? Aquele que caiu e vai decidir amanhã. Vai tomar ativo e não vai mais cair. E vai decidir amanhã. Então, na compra de um ativo, Daniel, por mais R$10, tá levando outro. Então, um ativo, mais 10 pilinha, leva 2 para casa e por mais R$10 é bom demais, né? Bota bom demais nisso, rapaz. Então, tá esperando o quê, meu amigo? 0800 601 0700. 0800 601 0700. Ativa é você na Ativa sempre até para pular fogueira, ô Felipe. Vem pra cá, Daniel. Tem que distribuir um ativo lá na Rússia, realmente, você tem razão. O Mundial da Rússia está um pouco para baixo. Eu esperava mais da Espanha, por exemplo. Eu esperava de tanta gente nessa Copa do Mundo, né? Mas a Espanha, por mais que a gente tem... Claro, Copa do Mundo, o resultado não está sendo legal para ninguém. Mas a maneira que a Espanha tem tentado jogar é uma das que mais me agradou, na minha opinião. Está tentando jogar, está tentando valorizar a posse de bola. A Espanha até tem time para isso. Agora, das seleções que eu vi, que eu gostei na primeira partida, levando em consideração que foi largado, eu gostei muito do México. Mas tomou ativo, né? Claro. Vai ter que manter essa intensidade nos outros jogos, né? Eu gostei muito do México, a Bélgica, né? Que foi uma seleção também que chamou a atenção no primeiro jogo. Me decepcionei demais com o Brasil, com a Argentina. A Espanha eu esperava mais em termos de rendimento. Esperava mais. E a França também, né? Porque a França ganhou, mas foi ali, né? Pois é. Mas essa é o caminho da Espanha, tem muita qualidade, né? A Copa do Mundo e teve uma começa, renovação, né? A hora que a criança dorme, a mãe não ouve, é só depois. É nas oitavas. E a seleção de Cristiano Ronaldo, né?
Porque é só ele, não é Cristiano Portugal. Ronaldo Futebol Clube. Portugal não jogou bem. A criança dorme, não. A criança chora e a mãe não ouve. Dormir, tudo bem. Agora, chorar e a mãe não ouvir, que é complicado. Como é que é? A criança chora e a mãe não ouve. Mas é a partir das oitavas, né? Aí sim. Se bem que a Rússia está me surpreendendo positivamente. Mas aí jogou com cadáver, né? Para jogou aí. com seleções mortas. Tem isso, mas está fazendo aí a obrigação. Esse é um ponto positivo. Acontece que eu não esperava nem que... Porque ela foi muito mal. A última vitória da conseguisse isso Rússia, antes da Copa, tinha sido em outubro. Mas tem um time fraco, né? O time da Rússia é fraco. Tecnicamente muito fraco. Bom, amanhã tem Brasil, né? Amanhã, essa expectativa, Brasil e Costa Rica, quem vence, tomara que o Brasil consiga vencer, o Neymar jogue bem, toda a equipe também. Matheus Dávila, Central Band do Esporte. Está definido o capitão do jogo de amanhã, viu, Felipe? Nesse rodízio que o técnico Tite promove dentro da equipe, o capitão é um velho conhecido. Thiago Silva foi o escolhido, uma das lideranças da Copa do Mundo de 2014, vai receber a oportunidade de ser o capitão diante da Costa Rica. E ele manifestou total tranquilidade, se disse preparado para ser esse líder dentro de campo. A seleção brasileira, que chegou em São Petersburgo, recepcionada de uma forma muito, mas muito legal, viu, Felipe? Estamos conferindo as imagens, o goleiro Alisson postou no seu Instagram, a torcida brasileira tomou as ruas, fez a festa em frente à concentração e os jogadores nas redes sociais agradeceram justamente esse carinho que os brasileiros estão dando na Rússia, Felipe. Tomara que esse carinho agora impulsione o Brasil para vencer a Costa Rica. No nosso jogo, não sei se você lembra, já fizemos Brasil e Suíça aqui no Donos da Bola no videogame. Fizemos também... Vai falar sobre o Thiago Silva? Tu quer falar sobre o Thiago Silva? Não quero. Então deixa, passa agora. Agora, o mais importante no capitão, o que é? É o cara que vai erguer a taça. Esse rodízio aí eu considero ridículo. O Tite tem estofo suficiente para definir isso. Tem que parar com essa média de... Ele quer tentar recuperar a imagem do Thiago Silva, só que me parece que a seleção é maior do que isso. O Thiago Silva... Thiago Silva vai continuar sendo o mesmo cara que em 2014 sentou na bola e chorou. Vai continuar sendo o mesmo. O Thiago mesmo Silva, que seja campeão como eu considero ele bom jogador, Thiago Silva. Considero um baita zagueiro. Só que a questão da liderança tem uma diferença, por exemplo, em qualquer lugar. Pode ser em qualquer empresa. Tem a diferença do chefe e do líder. Nem todo chefe é líder. Todo líder poderá ser chefe. Isso vale para a seleção. E o Tite está tentando, de alguma maneira, contemporizar uma situação que ele poderia definir. Ele pode botar o Marcelo, ele pode botar o Casimiro, ele pode botar até o Miranda. O Thiago Silva não tem esse perfil, por quê? Porque no momento de Copa do Mundo, e não é o 7-1 porque ele não jogou, tem muita gente que confunde isso, mas contra o Chile, em determinado momento, ele chorou. Teve um ponto positivo que eu considero. Quando ele disse que ele não tinha condição de cobrar um pênalti. Isso é uma grandeza. Opa, não estou em condição, não. Agora chorar. E ele não foi o choro da raiva, da frustração. É aquela criança que vai no supermercado com a mãe e a mãe não dá o carrinho e ele se joga no chão. Apareceu o Filipão juntando ele. Então não dá, ele não tem esse up. Mas isso aí ficou no passado. Vamos lá, vamos acreditar. Vou acreditar que amanhã o Brasil vai entrar em campo e vai vencer como o nosso Brasil venceu. Esqueça a seleção de Tite. No Mundial do Videogame, o Brasil do Anderson chega embalado para enfrentar a Costa Rica. Na primeira rodada, venceu a Suíça por 2-1, com gols de Neymar e William. E agora, vai manter o 100% de aproveitamento? A gente está preparado para vencer a Costa Rica, a formação está bem encaixada, a gente espera trabalhar bem a bola para conseguir furar a retranca da Costa Rica. E o representante costarriquenho, quem é? Eu posso ser comparado à Costa Rica mesmo, jogo bastante tempo online o jogo, mas offline, nesses campeonatos presenciais, comecei a jogar no final do ano passado mesmo. Desafio aceito, início de jogo. Na vida real, Neymar sente dores no tornozelo. E no mundo virtual, ele joga? Com certeza, Neymar em campo, um dos melhores do jogo, inclusive. Não só joga, como dá show. Com 20 minutos de partida, é o atacante quem abre o placar para o Brasil. E não parou por aí. Roberto Firmino, recebendo o passe de William, aumentou a vantagem brasileira. Será que cabe mais um? Claro que cabe. Neymar, de bico de chuteira, transformou em goleada. Final do primeiro tempo e já está 3-0 para o Brasil contra a Costa Rica. Resultado para nenhum brasileiro
botar defeito. Se for assim na sexta, eu assino embaixo. Mas notei que o Anderson fez algumas modificações na seleção do Tite. Roberto Firmino é titular, o Alisson não é o goleiro. Dá umas dicas aí, Anderson. O Roberto Firmino é um jogador diferente da vida real. Eu preciso de um pouco de força no meu ataque, força física que eu digo. Então o Gabriel Jesus é um pouco mais leve. Botei o Roberto Firmino justamente para dar uma segurada nos zagueiros da Costa Rica. E o Alisson também, por estar há pouco tempo na Europa, ainda não é um jogador muito bom no PES. Então, provavelmente na próxima versão ele vai vir um pouco melhor e daí ele vai ser utilizado mais no Brasil. Mas independente dos jogadores, a Costa Rica é bem inferior, Gilmar. Bem inferior, sim. Tentei optar por uma estratégia de jogar mais entrancado, mas deu pra ver que no primeiro tempo já não deu muito certo. Então, vou tentar abrir um pouco mais o time agora no segundo tempo, ver se consigo pelo menos chegar a um golzinho. Então, vamos pra segunda etapa. Opa, mas na volta do intervalo, um susto. Gol da Costa Rica. Não deu tempo nem para reagir. Firmino de novo marcou para o Brasil. Um golaço. Com o 4-1, ficou tão fácil que os brasileiros começaram a brincar com a bola, o que quase gerou um gol costarriquenho. Melhor acabar por aqui. Goleada de 4-1 para o Brasil. Anderson segue com 100% de aproveitamento. Melhor que Tite. Dá uma dica para o pessoal da Rússia aí, Anderson. Trabalhar a bola para furar a retranca, um pouco que faltou, acho, para o Tite no jogo contra a Suíça. Faltou um pouco de toque de bola, muita ligação direta. Cuidar as costas com o Marcelo, que inclusive no PES também é um perigo deixar o lado esquerdo muito aberto. Mas a gente está bem preparado aí para a partida. Agora é esperar para ver se a seleção brasileira na Rússia repete o desempenho do videogame. Já Anderson aguarda pelo próximo adversário, que é a Sérvia. Estou esperando a Sérvia, estou preparado para amassar ela. Eu fecho nesse resultado, 4-1 do Brasil sobre a Costa Rica amanhã. Só quero saber se eu vou poder tirar a camisa, comemorar com o Brasil, com a vitória. Pode ser, Gabriela Lerina? Olha, previsão do tempo. Corajoso? No frio, não. Então, até porque está começando o inverno agora, né? Exatamente, começar hoje o inverno aí. Então, não. Seguir, eu não sei, eu não recomendo muito, porque amanhã, guris, na hora do jogo, segundo os meteorologistas, teremos entre 8 a 10 graus. Tá bom pra ti, Boss? Eu só vou tirar o cuecão em novembro. Né? Fica de pijama. Tava conversando dizendo que não gosta de frio. Pois é, olha só, a máxima amanhã em Porto Alegre pode alcançar 18 graus e a mínima é 6. Essa mínima é sempre registrada nos primeiros horários da manhã. Não vai estar 6 graus na hora do jogo, não. Mas na hora do jogo, como eu disse, entre 8 a 10 graus. Não vai ter vento. A boa notícia é que também não tem chuva. Frente fria está passando hoje aqui pelo estado, que traz a chuva em algumas áreas do Rio Grande do Sul, até para Porto Alegre poderemos registrar alguma coisa de chuva, não são grandes acumulados, mas amanhã pelo menos não tem chuva e também não tem vento. Mas no final de semana tem, e tem bastante chuva, em especial no domingo. Olha só, a temperatura vai a 25 de máxima no sábado. Isso não é uma coisa boa, porque quando a temperatura sobe muito é porque vem chuva. E aí a chuva forte fica mais para o domingo, segundo os especialistas. E olha lá, a mínima no domingo de 5 graus. Cai a temperatura. Mas daí, no final de semana tem jogo da Alemanha, dá para tomar um chopp, não precisa ser gelado, tá tudo certo. Tá tudo de boa. Só que amanhã a gente é a nossa dica, né? Vamos todo mundo sintonizar na rádio para poder ver bem quentinho ali. Pode ouvir em qualquer lugar o jogo da seleção e torcer aí para ter um 4-1. Já pensou que beleza? Vamos repetir o placar. Ali. Valeu, Gabi. Obrigado. Tá Matheus Dávila, informação na Central Band do Esporte. Falar de Inter, Felipe, um destaque do Colorado, porque um dos grandes nomes da história do Internacional é o presidente Fernando Carvalho. E ele falou sobre o momento colorado. Fora de campo tem toda essa turbulência. Fernando Carvalho falando. Acho que as coisas estão indo num bom caminho, né? Temos aí uma boa participação no Campeonato Brasileiro. Estamos colocados numa faixa de tabela até inesperada para nós colorados. Acho que o trabalho que está sendo realizado, ele visa exatamente isso, uma recolocação do Inter no seu devido lugar, né? E isso, gradativamente, nós estamos conseguindo. Claro que teremos altos e baixos, faz parte, né? Não se monta um grupo como se montou ano passado e com resultados imediatamente. A coisa tem que ter tempo, tem que demora, e eu espero que cada vez mais as coisas evoluam e que o Internacional cresça e chegue na posição que é dele desde muito tempo. Lembrando que esse foi um evento da Federação onde foram convidados o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, e o ex-presidente do Inter, Fernando Carvalho. E aí esse comentário do Carvalho, Bagé.
Pois é, eu gosto muito, tenho uma relação muito boa com o presidente Fernando Carvalho, respeito toda a história dele, mas eu sugiro que comecem a convidar também o presidente Vitório Pífero, porque o presidente Vitório Pífero rebaixou o Inter da mesma maneira que o presidente Carvalho rebaixou. O presidente Vitório Pífero esteve nas grandes conquistas do Inter da mesma maneira que o presidente Carvalho. Poderia ser convidado para um próximo evento. Eu acho que não, acho que o Pífero não vai aceitar, viu, Bagé? É melhor não aparecer agora. Gente, valeu, Boaz, Daniel. Voltamos amanhã para debater, lógico, o jogo do Brasil contra a Costa Rica, quem sabe com 4-1 do videogame, né? Amanhã, então, 12h30 aqui na tela da Band. Vem aí o Band Mulher com a Regina Lima. Abraço. Meu funk é consciente, funk sem maldade. Equipe sindicato, eu amo essa cidade. Equipe sindicato, eu amo essa cidade. Chegando na favela, eu chego na humildade. Cumprimentando a todos com ou sem um áudio. É o campo da Tuca tomando a cidade. É o campo da Tuca tomando a cidade. Não adianta ser playboy, andar de Kawasaki. Com a polo da moda, caminho ao Vilauren. Se tu virar as costas pra comunidade. Se tu virar as costas pra comunidade. Nascido na favela, eu não tenho Ferrari. Meu funk é consciente, funk sem maldade. Equipe sindicato, eu amo essa cidade. Equipe sindicato, eu amo essa cidade. Eu não tenho Ferrari. Meu funk é consciente, funk sem maldade. Equipe sindicato, eu amo essa cidade. Equipe sindicato, eu amo essa cidade. Daí, esse é o clima da quinta-feira. Boa tarde, Rio Grande do Sul. Olha, no Band Mulher, né, de hoje, nesse funk aí, no ritmo do funk, o Band Mulher abriu as portas dessa quinta-feira, 21 de junho, dia da entrada do inverno desse ano. Você vai saber em instantes o que a estação mais fria do ano promete para os gaúchos. Conheça também o Tricotaço Solidário, que acontece neste domingo em Porto Alegre. A luta contra a obesidade entre jovens e adolescentes no estado. O trabalho voluntário de gente que se doa para enfrentar o fogo e o perigo, como bombeiro voluntário. A partir de hoje, o viaduto Otávio Rocha, na capital, recebe um espetáculo multicênico em homenagem ao escritor Caio Fernando Abreu, com a participação de diversos artistas. E também conheça a história do mocotó, o prato preferido, né, para aquecer a alma e agradar o paladar. Agora é hora de abrir a nossa janela para o mundo e chamar ao vivo Evandro Razi, que está lá no Campo da Tuca. Oi, Evandro! Oi, Regina, boa tarde Rio Grande do Sul. E por falar em funk, eu estou aqui na comunidade do funk, porque aqui tem um baile tradicional da cidade, o baile de funk do Campo da Tuca. Olha, está muito quente, viu? Começou o inverno hoje, a temperatura agora 24 graus, amiga, e o sol realmente está muito abafado. Vem chuva por aí e vai voltar o frio. Eu vou ficar por aqui em torno do Campo da Tuca trazendo novidades e as histórias dessa comunidade incrível. Por aqui residem 15 mil pessoas. É uma comunidade querida, o Campo da Tuca. Regina, beijo pra você, volto logo. Tô te aguardando, tá? Daqui a pouquinho. Bom, e hoje é isso, a gente já acordou, né, na estação mais fria do ano. Será que você tá preparado para o inverno? A repórter Gabriela Lerina foi às ruas e mostra como o povo tá se preparando, né, para enfrentar aí as baixas temperaturas e mudanças no tempo. Pelas ruas, a cena é bem comum. Esquentou, né? Aí a gente agora é que nem cebola, vai tirando as roupas. Eu já tá levantando o friozinho de novo, já vai começar a botar a roupa de novo. Se de manhã cedo, bota o uniforme, aí tranquilo. Daqui a pouco sai de novo, aí já tá calor. A Jaqueline também carregava o casaco no braço. No final da manhã, decidiu arriscar na manga curta. Mas na mochila... A mochila abriu, saiu aí, touca... Ó, se deixar sair até meia. Por causa do frio. Tem que estar prevenida. Sempre. Esse aí foi ainda mais corajoso.
Que tempo mais confuso. Eu acho que a gente está no verão. Tá muito calor hoje. Olha, nós temos 3 estações no mesmo dia. Inverno, nós temos verão, primavera e outono, né? Não sabe mais o que vai sair de manhã. Às vezes está 3 graus, às vezes está 20. Então tu não sabe mais o que tu vai fazer para sair. Se atualmente está difícil acertar no figurino, quem sabe as chances de mudança com o início do inverno nesta quinta-feira. E com ele, a promessa de dias mais frios. Será? Eu já estou preparado. Este meteorologista diz que as ondas de frio serão intercaladas por dias com temperaturas mais elevadas. Quando acaba a massa de ar frio, né, quando ela perde força e se transforma numa massa de ar quente, dá espaço para a temperatura subir. Inclusive a temperatura pode subir um pouco agora nos últimos dias do mês de junho e também no começo do mês de julho, né, até com dias surpreendentes, com temperatura acima de 25 graus. Ou seja, segue o efeito do tira casaco, bota casaco, com manta, sem manta. Ixi, haja saúde. Não é para menos, né, que o tempo sempre é assunto. Por isso, porque a gente fica louca, né? Quer dizer, final de outono foi um frio de rachar, de renguear Cusco, que a gente diz. Ludmila, tudo bom? Boa tarde. Ludmila, que é meteorologista. Agora entra o inverno e aí esquenta. Como é que é isso, menina? É uma característica pré-frontal, né? A gente tem a previsão de chuva para o final de semana e sempre antes da entrada de uma frente fria, abafa o tempo, diminui a pressão e aí a gente tem essa sensação de calor intenso. Só que daí vem a precipitação e logo em seguida a temperatura despenca, né? E a gente vai ter uns 3, 4 dias de frio intenso. E a umidade, como é que fica nesse meio tempo? Porque também isso as pessoas acabam... A gente às vezes no celular tem a previsão ali e vê a umidade de 80%, de 90%, o que faz muito mal à saúde. E como é que funciona isso? Quer dizer, como é que a gente sabe quanto tempo vai estar mais úmido ou não? Correto. O Rio Grande do Sul, ele tem um suporte de umidade durante o ano todo, né? Nós temos um anticiclone no Atlântico que nos dá suporte, né, de vapor d'água do oceano para dentro do estado e também a gente tem o vapor que vem da Amazônia, né, pela Cordilheira dos Andes e aí chega até o noroeste, o norte do nosso estado. E aí, essa condição de muito vapor d'água na atmosfera, quando entra o ar frio, a gente vê isso, né? Fortes precipitações e os dias anteriores a essa chuva intensa, as paredes de casa, tudo, né, transpirando, as coisas úmidas. É tudo um horror, menina. Mas é uma característica do Rio Grande do Sul. Tanto que no verão, o nosso calor, às vezes, é muito mais severo do que, por exemplo, nas regiões sudeste, porque a gente tem sempre essa panela de pressão sobre o estado. É muito vapor d'água realmente disponível aqui. Falando em água, tu falaste aí da chuva do fim de semana e tal. Como é que vai ser esse inverno? Quer dizer, é um inverno mais chuvoso, é um inverno que a gente vai poder sair mais para comer bergamota no sol ou tem que aguentar a chuvarada? Não, isso é a parte bacana desse inverno. O ano passado foi muito chuvoso, né? E períodos, assim, uma semana longa de frio. Esse ano a gente está tendo um enfraquecimento do fenômeno Laninha no Oceano Pacífico e ele já reduz a chuva no nosso estado. Acoplado a isso, a gente está tendo um aquecimento anormal da costa do Oceano Atlântico lá na Argentina e no Uruguai, que vai sugar as frentes que deveriam entrar para dentro do nosso estado. Então vai ser um inverno seco e, digamos assim, meio temperado. A gente vai ter esses dias longos de frio, né? Pode ser que as temperaturas despenquem de novo a zero, sensação térmica de negativa. Quer dizer, vai ser bastante, então, oscilando bastante. Oscilando bastante. Aí vem os veranicos, chove novamente e esfria. Então, dias ensolarados e no sol, para passear e para curtir a serra, Cambará, vai ter bastante. Agora, me parece que isso é uma tendência, essa coisa do inverno tá oscilando mais, né, Ludmila? Porque antes a gente tinha aqueles dias assim, eram 3 meses de frio. E agora não, parece que tem um mês que é mais quente, outro mês, quer dizer, invernão mesmo a gente não tem mais. Pois é, né? São fenômenos cíclicos, mas que também não se descarta as mudanças climáticas que podem estar afetando, né, esse nosso regime de inverno, de meses de mais frio. Mas a meteorologia continua estudando, é um fenômeno que está sendo explicado, né, por a Laninha no Pacífico e esse aquecimento anormal, e vai ser um inverno ameno. E outra coisa que as pessoas têm dúvida, que eu sei, é aquela coisa da massa de ar polar e a frente fria. Então, gente, o que né? A gente não sabe. A frente fria, ela nada mais é do que a região de encontro da entrada de massa de ar polar. Por quê? Digamos, hoje a gente está numa temperatura amena. Está chegando a massa de ar frio vindo da Antártida, quando a gente tem o choque entre essas duas temperaturas, é o que a gente chama de frente. E aí, quando dá a frente, que é, digamos assim, o ar frio, ele é pesado e denso. Então, quando ele chega numa região, ele empurra o ar quente, o vapor d'água, para altos níveis,
formando a precipitação. E aí, depois que chove, é tempo bom. Coisa boa saber tudo isso, né? Porque a gente só tem que pegar o guarda-chuva, o casaco, seja lá o que for. Prestar atenção na previsão. Obrigada, Ludmila. Mas fica aí com a gente, tá? No Band Mulher. Olha, hoje teve operação, né, do Ministério Público aqui do Estado. Uma fraude envolvendo concursos foi descoberta pelas autoridades. O crime acontecia em pelo menos 12 cidades gaúchas. Regina, a Objetiva Concursos é investigada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul por fraudar processos licitatórios de concursos municipais em pelo menos 13 cidades do interior gaúcho entre fevereiro e maio deste ano. A fraude se dava de duas formas diferentes. A empresa solicitava o cancelamento, a dispensa da licitação. Dessa forma, não havia competição pelo contrato. A empresa também sugeria aos administradores municipais que incluíssem requisitos específicos que somente a empresa possuía. Dessa forma, não havia disputa pelo contrato. O lucro da empresa se dava primeiro pelo número de contratações, que era elevado, 200 participações em menos de 3 anos, e também pelas inscrições, pelo valor das inscrições dos candidatos, que excediam a uma estimativa baixa que era firmada no contrato. As duas sócias, o filho de uma delas e a funcionária investigada foram proibidos de contatar e se aproximar de funcionários dessas prefeituras onde o esquema aconteceu. Nos últimos 2 anos, a Objetiva Concursos movimentou quase 8 milhões de reais em mais de 200 contratos com governos. Não é descartada a participação de agentes públicos do esquema. Obrigada, Thiago. Bom, em tempos de internet, a digitalização pode ser uma grande aliada, com exceção dos serviços públicos, que ainda burocratizam a vida da população, né? O Brasil é o campeão da América Latina em tempo perdido. Retira a senha e senta para esperar. Ao ser chamada, é hora de torcer para não ter esquecido nenhum documento. Isso aconteceu com a Shirley, que está tentando abrir uma empresa. É chato a gente ficar indo e voltando, né? Ainda mais aqui porque a fila demora. Eu perdi esses dias 2 horas numa fila aqui. O Brasil é um dos países mais burocráticos. Um estudo avaliou o tempo médio gasto para completar cada procedimento em repartições públicas de 18 países da América Latina. Chile é o mais ágil, com pouco mais de 2 horas, seguido por Costa Rica, El Salvador e Uruguai. O Brasil ficou em 12º lugar com 5 horas e meia, perdendo para países como Argentina e Venezuela. O país mais burocrático é a Bolívia, com mais de 11 horas. O procedimento digital custa no máximo 5% do valor gasto com o processo presencial. Mas os pesquisadores alertam que a digitalização de serviços públicos deve ser acompanhada de mais acesso à internet para todos. Não adianta eu investir maciçamente na prestação de serviço público em formato eletrônico, via internet, por exemplo, se eu não tenho acesso à rede. Se eu não avançar também na inclusão digital. Do contrário, eu vou beneficiar apenas cidadãos de média e alta renda. Há 2 anos, a Junta Comercial do Rio Grande do Sul começou a receber pela internet parte da documentação necessária para abrir e fechar empresas. De lá para cá, o atendimento presencial, que era de 500 pessoas por dia, caiu pela metade. E a partir do mês que vem, 100% da entrega de documentos nesta repartição será online. Rodrigo recebeu hoje o alvará de funcionamento da empresa dele. Fez quase tudo pela internet, mas veio buscar o documento. Eu achei que ia levar 1 mês, 2 meses, mas se fizer tudo nas datas certas, vai em 20 dias, talvez menos até. Tá bom, tomara que tudo funcione, né? Porque a gente desburocratize. Gente, dia 1º de julho, que é um domingo, vai acontecer o Tricotaço Solidário. Por isso que eu tenho aqui já algumas meninas tricotando, né? Tudo bem, Coronel Ávila? Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo aqui. Vamos falar um pouquinho do Tricotaço, que é dia 1º de julho, né? Na verdade, não é agora domingo, o pessoal sai correndo até porque vai chover, né? Exatamente. Dia 1º de julho, no Marinha do Brasil, do lado da pista de skate, a partir das 14 horas. E todo mundo pode participar e deve. Todas as pessoas podem, devem, e nós gostaríamos que quanto mais gente fosse, mais cobertores e mais mantas nós teríamos. Pois é, eu quero que a Heloísa explique, se tu puder segurar ali para ela, porque ela disse que ela fala tricotando, coisa que eu jamais conseguiria, mas ok. E aí, Heloísa, quer dizer, as pessoas vão lá, vocês entregam a lã? Vai dar a doação, tá aqui o convite que... É um convite já, tá bom. Passem aqui o convite para mim, tá aqui, ó. Obrigada, querida. E
Aí a gente ganha lã. Ganha lãs, agulhas e sai tricotando. E nós, aqui da Casa do Artesão, que somos artesãs, a gente tem um grupo que a Marlene orienta lá, são... Quantas meninas, Marlene? Menina. Quantas, Marlene? 18, tá? Ela tá sem microfone lá. 18 meninas, tá? 18 meninas que orientam. Mas aí, se, por exemplo, eu